Vocês estão me ouvindo bem? Não, tá. Tá ok aí o som? Pra cima. Ok. Então vamos ler uma parte aqui, né, desse estudo. Já foi feita uma oração aí. E o estudo é bem interessante, bem sucinto. E ele já traz os versos bíblicos. Aí nós não vamos nos deter a abrir a Bíblia, porque os versos bíblicos estão todos aqui no texto. O tema de hoje ainda está ainda no capítulo 1, né, do livro, e eu fiquei com a parte testemunhas. Eu achei muito interessante. O que é estudar a palavra de Deus à luz do Espírito de Profecia, né? A visão da gente se amplia. Mas, graças a Deus, porque tem esse entendimento, esse conhecimento. Mas vamos lá. Testemunhas. Então, aqui diz: somos testemunhas de Cristo e não devemos permitir que interesses e projetos mundanos absorvam nosso tempo e nossa atenção. Isto está escrito em Testemunho para a Igreja, no capítulo 9, né, 53 e 54. Veja só, como testemunho de Deus, nós somos mordomos fiéis, chamados a ser mordomos fiéis, e também somos testemunhas de Cristo, daquilo que Ele fez por nós. E com isso, nós não podemos permitir que os interesses mundanos nos absorvam o tempo. Nosso tempo deve ser voltado para testemunhar de Jesus Cristo, daquilo que Ele fez por nós. Quando Deus se refere ao seu povo do Antigo Testamento, aqui em Isaías 42, versos 6 e 7, né? E também em Atos dos Apóstolos 10, Deus vem dizendo claramente: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu anunciei e eu salvei, e eu fiz ouvir, e Deus é estranho, não houve entre vós. Deus aqui estava falando para o povo. Pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Eu o chamei, eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão e te guardarei e te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárceres os que jazem em trevas. Então veja como é interessante, né? Existe um grupo religioso que se diz testemunha de Jeová. Mas as testemunhas de Jeová são o povo que obedece aos seus mandamentos. No caso dos israelitas, eles deviam testemunhar da grandeza de Deus, daquilo que Deus fez em seu meio e como Deus os libertou. Eu acho muito interessante a história deles, aquela parte que fala quando eles saem lá, que estão no deserto, e Deus coloca durante o dia uma nuvem para proteger do sol. Aquilo é espetacular, maravilhoso. E à noite uma coluna de fogo para clarear e guiar eles durante a noite. Essas coisas deveriam ser testemunhas, eles deviam testemunhar para o mundo. Dizer ao mundo quem é Deus. Quem é Deus? E Deus diz aqui que não houve Deus estranho no meio deles. Deus falou a verdade com aquele povo. E o objetivo que Deus quer que a gente seja, que nós sejamos suas testemunhas, é para tirar da prisão os cegos, os cansados, os escravizados, os que vivem em trevas. E não ficar com essa informação só para a gente. Aqui fala que o povo do mundo está adorando deuses falsos. Mas também fala que muitos deles adoram esses deuses falsos porque não tem quem denuncie esses deuses falsos. Não tem quem diga para eles que aquele Deus é falso. E eles têm aquilo por verdadeiro. E eles nascem, crescem, né, envelhecem e morrem com aquela consciência de que o que eles estão fazendo é o certo.
E Deus nos chama para denunciar esses deuses falsos, para dizer que a verdade está no Deus Criador, que fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º dia, que requer a guarda dos seus mandamentos. Aí Deus continua dizendo: vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Devemos ser testemunhas de Deus, devemos testemunhar da bondade de Deus, da verdade de Deus, para um mundo caído, um mundo idólatra, um mundo que não tem a Deus por verdade, que conhece falsos deuses e que acham que aqueles falsos deuses são Deus de verdade. Esse texto está extraído de Isaías 43, 12 e de Parábolas de Jesus, 299. Continuando, fala que todos que quiserem entrar na cidade de Deus têm que, durante a sua vida terrestre, representar a Cristo em seu procedimento. Então, a gente vê mais um ponto de como podemos testemunhar de Deus. Nosso procedimento. Não podemos pregar uma coisa, viver outra. Não podemos dar mau testemunho de Deus. Mau testemunho do poder de Deus. Eu conheço pessoas que levam uma vida de miséria, praticamente miséria. Eles não trabalham e eles alegam que não trabalham porque não conseguem trabalho que autorizem a guarda do sábado. Mas quando se arranja o trabalho para eles que não trabalham no sábado, eles arranjam outro motivo e não vão. E por quê? Porque eles estão habituados a pedir. E agora com essa história de vaquinha online, sabemos que tem as situações que são verdadeiras, mas existem também os calotes, né? E muitos estão se acostumando com isso, e vai na família, e vai na igreja, e faz a vaquinha, e com aquilo fica acomodado e não pode trabalhar. E o que isso acarreta? Isso fica mostrando para os novos na fé, principalmente para os jovens, principalmente para os jovens, que guardar o sábado implica em a pessoa ser um eterno desempregado. Isso é um mau testemunho da obra de Deus. Isso não é verdade. Aqueles que são fiéis a Deus, Deus abre as portas, Deus faz milagres, e a pessoa consegue sim ter uma vida próspera, mesmo guardando o dia de sábado. Então Deus nos chama para, com o nosso procedimento aqui na terra, com a nossa honestidade, ser as suas testemunhas. Não podemos chamar pessoas, arrebanhar pessoas para o Evangelho se a nossa vida está destroçada, né? Isso é um mau testemunho. Como é que vamos poder falar da grandeza de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus, das respostas às orações? Não, jamais, né? Devem apresentar, em claro, positivo testemunho contra as más práticas, apontando aos pecadores o poder de Deus que tira o pecado do mundo. Então, essa é a pregação de João Batista que nós devemos dizer para o mundo, né? Está em Testemunhos Seletos, página, capítulo 3, né? Eu não entendo bem se é página, porque tem 3, aí depois 291, né? Se é um capítulo, então é capítulo 3, versículo 291. A gente só vê isso assim na Bíblia, né? Mas vamos para frente. Então veja que o Cordeiro de Deus, ele tira o pecado do mundo. Ele tira todo o pecado, mas ele deve ser apontado. Quem vai apontar o Cordeiro? Quem vai apontar o Cordeiro que tira os pecados? As testemunhas de Deus. Nós, seus filhos, que já provamos da sua salvação. Aqui fala também que os discípulos deviam sair como testemunhas de Cristo para anunciar ao mundo o que dele tinha visto e ouvido. Então, primeiro, o povo de Deus, os israelitas, quando estavam sob a autoridade divina, como povo de Deus, eles deviam ser testemunhas de Deus, falar, mostrar o que Deus tinha feito. Depois Deus chama a igreja, depois Deus chamou os discípulos, e agora ele chama a sua igreja no tempo presente. Cada um de nós a dizer para as pessoas o que a gente tem visto e ouvido. Imagine quando você está na igreja, às vezes eu estou na igreja, estou ouvindo belíssimo sermão, eu estou ouvindo lindos louvores, eu fico pensando quantos louvores lindos já ouvi
quantas mensagens eu já ouvi e quantas pessoas no mundo nunca ouviram nem vão ouvir aquelas coisas. E aí, eu penso na minha família, né? Quantas coisas que eles ouvem, eu nunca irei ouvir. Tenho fé em Deus, né? Aqueles que não estão convertidos. E quantas coisas belas eles não estão ouvindo por não saberem profundamente de Deus, nem estar na igreja. Então, os discípulos tinham a responsabilidade de dizer para o mundo o que tinha visto e ouvido, o que Deus tinha feito por eles. E eles deviam ser cobreiros de Deus na salvação dos homens. Atos dos Apóstolos, volume 19, a irmã aqui, teve uma irmã aqui que me orientou aqui, deixa eu olhar aqui no chat, volume 3 do livro, página, né? Isso, muito bem. Obrigada aí. No próximo tópico diz aqui, diz o Divino Mestre, somente o meu espírito é capaz de ensinar e convencer do pecado. As aparências fazem na mente impressão apenas passageira. Eu incutirei a verdade na consciência e os homens me serão testemunhas, sustentando em todo o mundo as minhas reivindicações sobre o tempo, o dinheiro e o intelecto do homem. Interessante que a gente faz a nossa parte. Eles precisam de alguém que fale para eles, que torne a Deus conhecido. Mas o que será mais eficaz é o testemunho de nossa própria experiência. Somos testemunhas de Deus ao revelar em nós mesmos a operação de um poder que é divino. Que coisa linda, né? Imagine que Deus tem o Espírito Santo, mas ele ainda diz aqui que o testemunho mais eficaz, que a forma mais eficaz é o testemunho da própria igreja, da própria irmandade, a nossa experiência. Quando contamos para os outros a nossa experiência, como foi que Deus nos achou, onde nós estávamos e onde nós estamos hoje, isso é um testemunho poderoso para o ser humano, como nós, entender a grandiosidade de Deus na vida de cada um. E como Deus fez na nossa vida, pode fazer na vida deles também. Cada indivíduo tem uma vida diversa da de todos os outros. Uma experiência que difere essencialmente da sua. Deus deseja que nosso louvor a Ele ascenda com cunho de nossa própria individualidade. Esses preciosos reconhecimentos para o louvor da glória de sua graça, quando corroborado por uma vida semelhante a de Cristo, possuem um irresistível poder eficaz para a salvação de almas. Já pensou? Cada um com sua individualidade. Não existe ninguém igual ao outro neste mundo. Cada um tem um jeito próprio de ser, de falar, de fazer as coisas, que precisa ser colocado em prática para Deus poder atingir outras pessoas. Deus não pode difundir, e essa passagem foi tirada do Desejar a Todas as Nações, viu? Desejar a Todas as Nações está sendo estudado no grupo do Pastor Diego, todo. Voltou, irmão. Oi? Pronto, voltou. Eu não entendi, irmão Davi. Porque tinha dado um corte assim na fala, Em mas que parte deu corte, irmão? Em que parte? na parte da live do Pastor Diego, que está estudando Desejado, né? Tá. Esse texto que nós lemos aqui foi tirado do Desejar a Todas as Nações. Eu, Pastor Diego, ele tem um grupo que está estudando todo dia de manhã. Eu participo no Samara também. Eu vou colocar no grupo do distrito para quem desejar. Começa de 5 às 6, de 6 às 7. É maravilhoso, uma de oração maravilhoso. Então, continuando, diz aqui que meditando os discípulos sobre sua vida pura, santa, sentiram que nenhum trabalho seria árduo demais, nenhum sacrifício demasiado grande, contanto
que pudessem testemunhar na própria vida da amabilidade, do caráter de Cristo. Quem são as pessoas que podem falar do amor de Deus para a humanidade? Somente aquele que prova do amor de Deus, seus discípulos. Hoje, nós devemos também contar da grandiosidade de Deus. Eu sei que os irmãos estão acompanhando aqui e depois os irmãos podem comentar se ficou alguma parte, de fora do pensamento aqui, onde foi dito para a gente fazer um resumo, mas se fica alguma coisa que prendeu mais a atenção, ou alguma coisa que passou desapercebida e depois os irmãos comentam. Então aqui fala que nenhum dos sermões de seus lábios lhe caíra jamais ao ouvido. Não podiam ensinar o povo como os discípulos que se achavam diariamente com Cristo estavam aptos a fazer. Eu vou voltar aqui o tópico para ficar mais claro. Os dois processos, fala aqui da cura dos processos endemoniados, diz que os dois processos curados foram os primeiros missionários enviados por Cristo a pregar o evangelho na região de Decápolis. Esse caso aqui, Jesus pediu para que eles voltassem em casa e pregassem. Só por poucos momentos tinham esses homens tido o privilégio de escutar os ensinos de Cristo. Nenhum dos sermões de seus lábios lhe caíra jamais ao ouvido. Quer dizer, os sermões de Jesus Cristo jamais tinham chegado aos ouvidos desses processos, mas agora chegou a oportunidade deles. Não podiam ensinar o povo como os discípulos que se achavam diariamente com Cristo estavam aptos a fazer. Apresentavam, porém, em si mesmo o testemunho de que Jesus era o Messias. Podiam dizer o que sabiam, o que eles próprios tinham visto e ouvido e experimentado do poder de Cristo. Então, aquela cena daqueles homens possessos que tinham uma vida destroçada e que agora estavam libertos por Jesus, eles não tinham aquela experiência do discípulo estar ouvindo diretamente de Jesus e já ter aquele tato, aquela maneira de falar ao povo. Então, o que aqueles homens possessos poderiam dizer? A única daquelas coisas que eles poderiam dizer era da sua transformação. Mostrar a vida que eles estavam tendo agora e dizer que realmente Jesus era o Messias. Era Deus. Só um Deus podia transformar daquela maneira. É o que a todo aquele cujo coração foi tocado pela graça de Deus é dado a fazer. Então você pode não ter muitas habilidades, você não viu Jesus, você não esteve lá, não viu nos lábios dele, mas hoje você tem a palavra de Deus, você aceita pela fé e ele também transforma. Então o que você vai falar de Deus? Você vai mostrar a sua vida transformada. Esse é o que o verdadeiro testemunho, como a irmã colocou, falar daquilo que Deus fez por você. Talvez a pessoa não vai convencer com o estudo bíblico. Lá no final dos estudos, quando chega na lição do juízo, quando chega aquelas lições complicadas, a pessoa está desistindo, não está mais querendo aceitar. Mas se você der um estudo bíblico com a sua vida, se você está indo para a igreja, a sua Bíblia, se você é um bom vizinho, se você abre a sua mão ao faminto, como diz a Bíblia, veste-o nu, se você fala para ele que um dia estava do outro lado onde ele está agora, e que Deus o chamou, que Deus o transformou, Deus mudou sua mente, mudou seu pensamento, aquela pessoa vai ver que realmente você é uma pessoa transformada por Deus. No trabalho, você é alguém tranquilo, você é alguém que... você é uma pessoa pacificadora, O ponto mais difícil é no trabalho e na família. Você mostra transformação ou você briga até pelos versos bíblicos. Você briga até por conta do Evangelho. Não devemos ponderar, pensar, refletir. Que o testemunho que Deus pede dele, que o testemunho que Deus pede de nós para testemunhar de Deus é do que ele fez na nossa vida. Vós sois as minhas testemunhas. É assim que começa esse estudo de hoje. Vós sois as minhas testemunhas. E devemos testemunhar da grandeza de Deus na nossa vida, do que ele fez por nós e do que ele vai fazer na vida de quem se entrega. Para concluir, aqui diz, João, o discípulo amado, escreveu: o
que era desde o princípio, o que ouvimos, olha que coisa maravilhosa. O que era desde o princípio, Jesus, né? O que ouvimos, era o que eles estavam vendo ali, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram na palavra da vida, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Tinha poder essa mensagem, né? O que eles viram, ouviam, e era aquilo que eles estavam anunciando. Eles não estavam trazendo teorias novas, eles estavam subindo o púlpito para falar de homens de pensadores do nosso tempo, daquele tempo. Não, era descartado. Né? Eles não traziam livros para a igreja, para o púlpito, que coloca dúvida nas pessoas. Eles não iam explicar profecias difíceis, que colocam às vezes mais dúvidas, né, do que esclarece. Não digo isso para quem sabe explicar a profecia. Mas o que eles estavam falando aqui, daqueles que eles tinham visto e ouvido, essa deve ser nossa pregação, o nosso testemunho. Dizer o que Deus fez por nós e o que Ele pode fazer. Quem é Deus para a gente? Quem é Jesus para a gente? Se estivermos a seguir a Jesus passo a passo, havemos de ter qualquer coisa bem positiva a contar acerca da maneira por que nos tem conduzido. Olha que coisa linda! Podemos dizer como lhe temos provado as promessas e as achados fiéis. Podemos dar testemunho do que temos conhecido da graça de Cristo. Olha aí como podemos ser testemunhas de Cristo. Em quantas coisas podemos ser suas testemunhas? Falar das suas promessas, como temos provado suas promessas, como eles têm nos conduzido, como temos conhecido a sua graça. É esse, para finalizar aqui diz, é esse o testemunho que nosso Senhor pede de nós, e por falta do qual está o mundo a perecer. Desejar a todas as nações, 340, né? Que coisa maravilhosa. Mas vamos encerrar aqui. Eu agradeço a oportunidade e para mim foi maravilhoso ter participado, porque a gente aprende mais ainda quando a gente pega o tópico antes, já lê, reflete e traz aqui. Então, devemos ser testemunhas de Deus, daquilo que Ele fez por nós, daquilo que Ele está fazendo na sua igreja, do conhecimento que Ele nos trouxe, daquilo que Ele vai fazer ainda no mundo. Que Deus nos ajude a ser testemunhas de coisas verdadeiras, né? E não daquilo que a gente quer falar, fazer. Deus abençoe cada um de nós, que possamos cumprir esse seu mandamento e que o mundo não venha mais a perecer por falta de testemunhas verdadeiras. Amém. Não podemos encerrar. Alguém quiser mais comentar, comenta e encerra com uma oração. Pode orar, irmão. Está belíssimamente explicado. Amém. Pode orar, irmão. Amém. Oremos então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que agradecemos porque o Senhor nos desperta. Às vezes é difícil, mas quando colocamos nossa vida em Tuas mãos, as primeiras horas em Tuas mãos, quem é privilegiado, quem é abençoado somos nós. Tuas palavras são poderosas na nossa vida, Senhor, faz um bem muito grande. E temos esse recurso que é o Espírito de profecia, que esclarece e amplia a visão dos versículos da Bíblia e da Tua palavra. Nos perdoa, Senhor, se erramos às vezes, e nos ajuda, nos dá o poder de ser testemunhas verdadeiras Tuas. Em nome de Jesus, abençoa a todos, nos dá um bom dia. Amém, Senhor. Amém.